Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para o nosso vídeo de hoje. Gostaria de mostrar para vocês em cima desse carro alguns temas, como por exemplo, o que é um carro velho, mas um carro bom para restaurar, às vezes um carro feio, mas que tem umas boas condições para ser restaurado. E um outro tema que é isso aqui, um Gol 87, é um GTS ou é um GT? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês as curiosidades desse carro, que é bem raro, em que marcou uma época aí dos anos 80 e anos 90. Pessoal, então temos aqui um Gol GTS 1987. Esse carro, sem sombra de dúvida, é o mais raro da família GT, GTS, GTI. E vou mostrar para vocês os detalhes dele, explicar o porquê que ele é o mais raro. Em 87, na transição 86 para 87, a Volkswagen fez uma repaginada no design externo do carro. A linha Volkswagen Gol Voyage para Tissaveiro, no ano de 87, ganhou uma frente nova, uma traseira nova, ganhou para-choques envolventes, foi feito o que a gente chama de facelift atualmente no carro, né? Ele teve uma repaginada por fora, mas por dentro ele ainda continuou com todo o design do 86. Então nós tínhamos um carro 86 por dentro, ainda na versão antiga, e 87 por fora, já com as modificações que eu expliquei para vocês. Nesse caso aqui do Gol GTS, especificamente falando, nós temos a parte externa já compondo os para-choques envolventes, batente, frisinho de alumínio no para-choque, milha superior, milha inferior, os faróis, que são os faróis compridos que a gente fala, que se não me falha a memória são 27 centímetros, o qual era equipado no Voyage, no GTS, e as versões mais simples, CL, usavam um farol mais curto, com uma grade mais comprida. Então note que até isso eles fizeram, um farol mais comprido, grade mais curta para as versões mais tops e um farolzinho menorzinho com uma grade mais comprida para os mais simplificados. Já na lateral ele ganhou, foi a primeira versão onde ele ganhou os frisos laterais característicos do GTI e do GTS, os frisos em que pegava essa face da porta e ia até aqui embaixo. Um detalhe, os frisos do 87, 88, 89 e 90 no GTS, ele tem essas quinas aqui mais vivas. Já no GTI, eu não sei se foi uma questão de forma, alguma coisa assim, essa quina aqui já é mais arredondadinha, bem como a soleira de caixa de ar, que é mais quinada também. A textura é um pouco diferente dos apliques. Mas, enfim, falando do design montado para o GTS, o primeiro GTS, frisos largos, muito marcantes na versão desse carro. Essa coluninha da porta do GT, ela tinha um sanfonadinho aqui, então ele ganhou uma coluna mais clean, mais lisa. Na parte traseira do carro, para-choque envolvente, friso de alumínio, esse tá sem, porque o carro tá velhão. Ele ganhou esse apliquezinho, né, atrás da placa, para fazer um acabamento. O adesivo GTS 1.8 na tampa traseira. O aerofólio na versão quadradinha, que é um aerofólio que montou a primeira geração do Gol GTS, o GTI já veio com outro aerofólio. Esse detalhe na tampa traseira, que inclusive é polêmico isso daqui, pessoas perguntam, tinha ou não tinha, é adesivo ou é pintado? Ele vinha com a tampa traseira pintada igual do Gol GT, que o GT tinha essa extensão toda pintada e morria aqui nessa quina da tampa traseira, porém o GT não tinha aerofólio. Outra coisa, o GT era pintado de cinza, que compunha toda aquela parte externa do carro, naquele grafite fosco. Já o GTS é preto fosco, imagino eu que é para acompanhar o aerofólio. Então, detalhes do Gol GTS 87 que
Já no 88, algumas coisas foram modificadas. E para completar a salada mista, retrovisor de Gol GT, um pouco mais recuado em relação ao quadro da porta. A porta de um Gol GT e de um Gol GTS, ou seja, 88 daí no caso em diante, ela tem algumas modificações estruturais para receber retrovisor. Quando você tira o forro de porta dentro, tem uns pontos diferentes, onde vai o cajado aqui do quebra-vento. Então ela é uma porta que, olhando ela, a folha dela, esse quadro aqui, você até fala, pô, a porta é igualzinha, mas não é. Ela tem algumas modificações para receber essa versão 86, 87, 88, aí, que foi onde houve essa transição do carro. Outra coisa interessante, vermelho royal, cor de Gol GT, pessoal. Mais à frente veio o vermelho tornado para o Gol GTS. Depois foi modificando os vermelhos para Sport, Daytona, enfim. Então nós temos aqui um carro vermelho royal. Então olha só que interessante, né? Por isso que eu digo que é um clássico e eu digo que ele é o mais raro. Ele tem cor de GT, modificações já para a linha mais moderninha ali do GTS, da linha Volkswagen 87 na verdade, e eles foram misturando os componentes e criaram esse carro que é um clássico muito, muito legal, muito bacana. Aqui na coluna do carro, o GT, ele leva essa coluna aqui pintada. O GTS também, no 87, levou essa coluna pintada, assim como aquele detalhe da tampa traseira que eu mostrei para vocês. Ele era um carro que ele não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro, não tinha trava, não tinha espelho. Ele era um esportivo subsequente, literalmente, do GT, que não tinha nenhum tipo desses opcionais. Quando a gente abre a porta do carro, por exemplo, para dar uma olhada aqui dentro, a gente já vê ali a presença da manivela de vidro, não vê nenhum tipo de alojamento para compor os botões de vidro elétrico, muito menos retrovisor, também montado aqui. A gente vê que o forro de porta é totalmente preservado. A ombreira do Gol GT, o puxador de porta. Como eu disse, temos um Gol GT por dentro. Aquele detalhe que faziam muito na época, de colocar um som. Quem gostava de carro, acabava colocando um som pesado. Então, alto-falantão aí, algo que o pessoal fazia naquela época. Esse carro, ele tá muito puro. Ele tá muito originalzão. Nos vídeos vocês conseguem ver aí que ele tá todo careca, os vincos aí. Então ele é um carro bastante preservado. Ele tem marcas de uso, tem detalhes do tempo aí, mas ele tá muito preservado. Por isso que é até legal mostrar ele, que ele é uma referência pra gente hoje que tá apresentando o carro para vocês, e nós já estudávamos, né, já conhecemos sobre o carro, então a gente já sabia dessas teorias, desses designs que compunham esse carro, mas dá pra gente conferir juntos aqui sobre as questões, até as polêmicas que esse carro gera nas horas de bate-papo, o que é muito legal. Vamos dar uma espiada na parte interna então do nosso Gol GT, né? Ou GTS, não sei, vamos lá dar uma olhada. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma conhecida então na parte interna do nosso GTS 87. Bom, a começar pelo forro do teto. A gente tem esse forro que era o do Gol GT, com essa trama toda quadriculadinha, que até parece um saco de batata, eu costumo falar aqui dentro da oficina. Nós temos aí a forração, mostra bem aqui a parte do tecido utilizada no Gol GT também, que era o xadrezinho branquinho assim, e branco e preto, e as listras todas nos tons grafite. Ele está sem banco, dá até para ver aqui espuma, porque ele chegou aqui com os bancos desmontados. Então ele tem os recaros, que é igualzinho do Gol GT, aquele recaro um pouco mais fino, com aquelas listras degradê acinzentada. Os cintos de segurança, que era montado naquela época no GTS, aliás, no GT, ele tem esse detalhe aqui, esse reclinador com uma mola aqui dentro, que era justamente para deixar acessibilidade para a pessoa entrar atrás. Então ele ficava nessa posição. Aí ao a pessoa puxar o cinto aqui, essa mola vem para frente, você puxava o cinto e acoplava aqui. Então isso é uma coisa que depois, nos anos seguintes, caiu fora. Acabou-se implementando uma espécie de uma haste de metal que vinha aqui, em que o cinto corria nessa haste. Então notem aqui mais um detalhe pequeno, mas interessante, que compunha a geração 86, que está presente nesse carro. A parte do forro de porta, exatamente GT 86,
detalhinho aqui acompanhando o tecido de banco, ombreira, o painel, né, o painel típico daquela linha. Isso não é dele, óbvio, né, ele usava aquela manopla de marcha que compunha no Passat, nos Gols, a manopla de freio de mão, que é igual de Fusca, inclusive, o reloginho, né, que era muito legal, que marcou bastante o Gol GT, um rádio Los Angeles, tá vendo? Tá tudo meio velho aqui, ó. Os botões não tinha ar-condicionado, somente uma ventilação. Esses botões estão incorretos, não são deles, o do GT é diferente. O porta-luvas, tudo igualzinho, tudo. O nosso belo e bonito volante 4 bolas, o painel de instrumentos com econômetro, shift de troca de marcha, marcação de velocidade até 220 por hora, os primeiros GT até 190. Desse lado esquerdo do painel ali temos os botões para ligar farol de milha, para ligar desembaçador traseiro, limpador traseiro, todos aqueles botões de acionamento do lado esquerdo do volante. Então, ele GT por dentro, sem muito o que debater, né? O carpete igualzinho, inclusive a textura do carpete é igualzinha da linha 86, os acabamentinhos tipo que você tinha aqui você tem um parafusinho, depois você vinha e clicava esse acabamento em cima. Eram os detalhes bacana, né, que a gente sempre viveu, sempre conseguiu observar nos carros dessa geração e dessa época. Então, esse é o nosso carro por dentro. Esse é os detalhes, né, que marcaram a transição desse carro muito legal. Vamos dar uma olhadinha na parte mecânica. Também tem partes desmontadas, não tem muita coisa para a gente ver, mas vamos olhar o cofre lá que vale a pena. Algum detalhe em outro a gente sempre vai conseguir observar. Vamos dar uma olhadinha então aqui no cofre do motor. Todo sujo, todo bagunçado, mas tá vivo. No painel frontal do carro, nós temos aqui a plaquetinha, que é algo que foi até 89, onde consta ali o número de chassi, tem um peso bruto total, tem limite de eixo dianteiro, eixo traseiro. Um motor 1.8 AP, câmbio já 5 marchas, os primeiros GTs, câmbio 4 marchas, aliás o primeiro, 84, depois foi implementado 5 marchas. Então aqui nós temos um GTS até Viro 1.8S, a mesma mecânica desde o GT até os GTS ali, chegando ali nos anos 90, meados dos anos 90. Não tem muita novidade a ser apresentada. O carro está sem funcionar, está sem filtro de ar, claro, dá para ver. Quando a gente fala de um 87, 88, 89, nós temos aqui um compartimento aqui do corta-fogo com algumas pequenas diferenças aqui montado, não dá nem para ver, mas o suporte da bateria, ele tem um design aqui diferente. Essa geração do carro tinha um bate-pedra aplicado somente nessa parte. Esse carro está até sutil, da torre desse lado. Todos os carros 87, 88 levava essa aplicação desse KPO aí. Então aqui no motor nem tem muito, né, que a gente explicar, é mais pra gente conferir. Nós estamos olhando o carro com o motor, então vamos olhar tudo. E é isso que compõe a mecânica do nosso GTS 87. Um detalhe bastante marcante na transição, na virada de chave para esse modelo já de para-choque envolvente, como a gente sempre disse, é as rodas, a famosa pingo d'água. Elas também vieram para compor essa parte externa com mudanças, com o novo design. A ponteira de escapamento, ela permaneceu com a mesma identidade. No GT, ela era um pouco apontadinha para a lateral, um pouco inclinada. Já no GTS, eles alinharam ela e deixaram ela mais reta. Obviamente que foi necessário fazer um alojamento no para-choque para as ponteiras passarem, né?
Então até nisso o para-choque do GTS, do GTI, seja ele qual ano for, tem uma diferença, tem até um reforço na parte traseira para não entortar, não ficar feio, né? As rodas, elas são algo que se estendeu, e ela foi até 90, onde já tínhamos o GTI, onde já tínhamos as outras versões do GTS um pouco mais aprimorado, uma roda que ficou bastante marcada, que foi um dos pontos clássicos, né, do GTI, que vem na sequência, as famosas pinco d'água, calotinho de alumínio, diamantação na face da roda inteira, uma roda que realmente ficou muito legal, muito bacana, uma roda que vem de design de origens alemã, assim como a Snowflake e tal. A Orbital, ela já veio um pouco mais à frente nas outras versões do GTS e até mesmo do GTI. Então, essas são as curiosidades, são os detalhes que eu queria mostrar para vocês desse clássico, o GTS 1987, onde acontecia esse lance da indústria mudar o carro parcialmente, mais à frente por alguma percepção ou coisa do gênero, continuar alguma mudança e aí depois ele tocar por alguns anos naquele design criado. E é um carro muito legal, nós vamos restaurar esse carro muito em breve, e aí mais à frente a gente vai mostrar para vocês ele pronto, como ele era e como ele vai ficar. E também, obviamente, que no meio do percurso vocês vão ver alguns outros vídeos aí do carro sendo executado. Pessoal, o vídeo acabou, mas vamos para o nosso bônus agora, né? Vamos falar um pouquinho do que é um carro legal para restaurar, que é o caso desse GTS, inclusive. Estou aqui eu dando aquela olhada tradicional no túnel do carro. O túnel do carro ele tá bacana, ele tá bom. Ele não tá detonado, ele não tá rachadão, pelo menos montado é essa sensação que a gente tem. Às vezes um carro que rodou num local onde as ruas eram um pouco mais planas, não tinha entrada de garagem, entrada de prédio, de torção de carroceria, e ele até que tá em boas condições. Então, um carro para restauração, a gente olha esse carro aqui e fala, nossa, que carro velho, carro feio, né? Com certeza, velho e feio, mas bom. Ele reúne uma característica muito boa de integridade, de preservação. A gente vê que a frente do carro tem as caixas de roda bem perfeita, a longarina bem perfeita. A gente vê alguns focos de corrosão, óbvio, né? Um carro dessa idade, um carro com esse tempo todo, um esportivo, né? A gente nota alguns pontos tais como aqui, que até dá para tirar com o dedo aqui um pedaço ou outro aí de calafetação, o qual a água acumulou por baixo. Mas ele preserva bons pontos para ser restaurado. A gente consegue perceber pela lateral dele, em que ele tem várias partes do carro que ainda tem pintura original. Esse paralama aqui está com uma cara de ser bem maçudinho, mas está tudo bem. A gente consegue perceber os vincos do carro desvelados, né, devido ao tempo. E isso aqui é legal, porque a gente está conseguindo enxergar aqui o primer original da época, que inclusive era um primer beijinho, com um tom até levemente esverdeado, a gente perceber. Tinha alguns até o 86 que era um primer meio rosado. Se a gente notar, ele tem esse esvelado ao longo de quase todo o carro. E esse carro, especificamente falando, tem algumas partes de peça, esses frisos laterais, a gente consegue restaurar eles, muitos componentes serão trocados, as rodas elas não estão muito usinadas, o qual a gota vai reduzindo e ficando fininha, se bem que a gente tem um processo de reusinagem das gotas, para ficar perfeito. O aerofólio dele, esse aerofólio tem um problema muito crítico dele baixar aqui no meio, dele ficar selado aqui no meio, e ele está bem plano, bem legal. Então esse carro especificamente ele contempla alguns componentes que a gente vai conseguir restaurar, e vamos trocar vários deles, como é de praxe, mas ele tem uma lata bem boa, ele tem esse desgaste natural do tempo, o que ajuda e se torna um carro bom para restauro, como eu costumo dizer. A lanterna já foi trocada, temos uma lanterninha aqui que não é legítima dele. Lanterna pode ter quebrado, pode até ter tomado um totozinho na traseira, dá até para ver aqui, ó. Algum trabalho foi feito aqui já, porque ele está com aqueles macarrãozinho emborrachado, igual uma calafetação que usa em calha de casa aí da vida.
Então alguma coisa já aconteceu aqui atrás sim, talvez um totozinho. Na hora que eu desmontar e jatear, vai dar para ver. Essa tampa tem umas imperfeições aqui, nessa região dá para ver, talvez no vídeo, porque apodrece. Esse lado tá totalmente puro e original aqui, ó, tá vincadinho, bonitinho. Então a gente vê que vem aqui, treme tudo aqui, e aqui ela volta a se compor como uma parte original. Esse cantinho também. Então nós vamos entender o que que houve aí nessa tampa traseira quando é capaz de desmontar tudo. A gente tem essa lateral com a mesma característica, bem esvelado e bem puro. Nós temos aqui essa parte, por exemplo, tá toda original. Não pintaram essa coluna preta ainda. Você vê que ela tá original e preservada. O que mais a gente pode ver aqui? Vamos ver uma folguinha ali. Nem a folguinha clássica da porta esse carro está apresentando. Tá vendo mais alguns pontos de corrosão. Aliás, muito exótico um ponto desse, né? No meio do nada aqui, onde não acumula água nem nada. Mas faz parte. Umas fechadurinhas da Foreign aqui, mas não é setembro de 2004, talvez. Marca original, porém não é do carro não, porque não tem logo. Vamos trocar vidro dele, que tem vidro riscado, vamos ter que arrumar uns retrovisores novos. A antena do GTS, ela era no paralama, tá aí o furo da antena ainda. O vidrinho já foi substituído. Capas de para-choque. Nós vamos ver o que é que será necessário trocar no carro, no trabalho a ser executado nele. Peças paralelas de praxe, isso daí a gente já está acostumado a receber. Então, qual que era o foco desse bônus aí? O que é um carro legal para restaurar, né? Então a gente tem o lado do quanto ele é raro, quanto ele é clássico, qual é a cor, é o último, é o primeiro, é um GTS 87, isso é um ponto, isso é a cobiça. Aí depois na sequência vem essa análise, essa avaliação que eu estou fazendo superficial com um carro montado. É claro que a gente consegue ver o que é um carro bom para restaurar. Esse é alguns pontos rapidamente que eu mostrei para vocês aí, como exemplo, principalmente da parte de carroceria. Um carro que não foi muito baixo, um carro que não rodou turbinado por muito tempo, que foi usado em provas de arrancada ou coisa do tipo. Um carro que não apodreceu demais devido à região que ele mora. Isso é um carro bom para restaurar. E é o que nós vamos fazer com esse Gol GTS 1987. Então é isso, pessoal. Achei bem legal falar desse carro hoje, porque a gente consegue desmistificar algumas coisinhas, consegue discutir um pouco mais, né, sobre o assunto de um carro tão raro e tão clássico. A gente nem, como não vê nenhuma amostragem, a gente fica naquela, poxa, tinha, não tinha, era, não era, o que é original, o que não é. E, por sinal, nunca fizemos um GTS 1987, de tão raro que ele é. Já pisou todas as versões aqui dentro. Mas esse não, esse será o nosso primeiro e vocês vão poder acompanhar, muito legal, inclusive para mim, tá? Valeu! Love Miami.